perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Aleluia! Só em Ti, Senhor, só em Ti nós temos a solução para as nossas vidas. Quando tudo diz que está acabado, nosso Senhor fez parte, porque para Ele não há nada impossível. Louvado seja Deus, mas Ele vem aí e vem para decidir. Aleluia! Se o seu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Eu creio. Se Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Jesus. Quando a morte perde a vida, Jesus, Ele tem saída para a tua vida. Pode tudo dizer que está acabado, pode até mesmo dizer que já não há mais vida, mas se você buscar a face do Senhor Jesus, que é o teu amigo fiel e verdadeiro, Ele vai trabalhar, Ele vai restaurar, Ele vai alcançar na onde está, porque o nosso Senhor, Ele não deixa nenhum se perder. A vontade do Senhor é de trazer que todos estejam na casa do Senhor, mas para isso acontecer, meu querido, é necessário nós perseverarmos na presença do Senhor. Não deixe com que a dificuldade, o problema, a doença te impeça de buscar a face do Senhor. Não deixa com que as dificuldades te impeçam de vir para a casa do Senhor. Não deixe com que nada impeça de você vir buscar a face do Senhor, porque é só Ele que pode, é só Ele que pode resgatar aquele que está perdido, é só Ele que pode estender a mão sobre aquele que está enfermo e realizar a cura, porque o poder é dele, amado. Senhor, Ele querendo, o homem não impede. O Senhor querendo, Ele traz do monturo e faz uma nova criatura na presença dele. Mas é necessário você vir para a casa do Senhor, largar
aquilo que impede você ver a glória do Senhor e buscar a Ele. Como Ele já tem falado, Ele está aqui para te abraçar, Ele está aqui para te afogar, Ele está aqui para te dizer: filho meu, vem até mim. Eu sempre estou aqui, mas vem para a casa do Senhor, vem para os braços do Senhor Jesus, porque Ele é fiel. E Ele é justo, e é só Ele que pode fazer o milagre nas nossas vidas, o milagre naquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas, louvo e engrandece o nome do Senhor. Quero convidar o Diácono Nelson que está orando pela vida do pastor nesse momento, amém? Graças a Deus. O irmão, como que é o nome daquele irmão ali? Você acha que eu esqueci o nome dele? Seu amigo da... Não, é o do violão. isso, como que é o nome dele? Esqueci o nome do meu irmão, da bateria. Como que é o nome do irmão? Júlio. Irmão Júlio. Irmão Júlio foi a bênção que o Senhor preparou para a gente estar comprando essa bateria. Essa nossa bateria, irmãos, é novinha. A gente comprou direto, é original, é direto de um lugar assim que se a gente fosse comprar numa loja, nós não teríamos condição, e Deus usou a vida dele para a gente estar comprando de uma fábrica praticamente, né? Que o Senhor te abençoe, viu? Muito obrigada pela tua vida aqui nessa noite, o Senhor continue te abençoando a cada dia mais. Amém? Aleluia. Vamos irmãos para a paz do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele já falou com você, né? Falou comigo, mas Ele ainda tem um pouquinho a mais para a nossa vida nessa noite, amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos louvar a Ti, nós queremos exaltar a Ti, nós queremos engrandecer, Senhor, ao Teu nome, Pai. Senhor, aqui já foi orado, meu Pai, aqui já foi louvados hinos de adoração, Senhor, a Ti. E eu tenho certeza, meu Pai, que Tu já falou, Senhor, muito, Senhor, em nosso coração, nessa noite, Pai. Senhor, mas aqui está, Senhor, aleluia, o Teu ungido, aqui está o Teu servo, meu Pai. Senhor, eu creio que Tu tens, Senhor, sim, uma palavra no Teu coração, Senhor, ao coração do Teu servo, Pai. Senhor, e que nós viemos nesse momento, meu Pai, abrir os nossos corações e aprender mais, Senhor, de Ti. Fala, meu Pai, conosco. Fala, Senhor, mais um pouco e nós ouvimos a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra a tua Bíblia comigo, no livro do Gênesis. Louvado seja Deus. Livro do Gênesis. Capítulo de número 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo de número 28. O versículo de número 10, a partir do versículo de número 10, diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeceira e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque.
esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó, do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite sobre ela, e chamou o nome daquele lugar Betel. E o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a minha casa, a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pode sentar, irmãos, por favor. Conta-se a respeito de um rei, sujeito que tinha muitas fazendas, muitas posses, rico, porém ele tinha 4 mulheres. As 4 mulheres que ele tinha, a 4ª mulher, segundo a história, ele amava muito, demais. E tudo que ele podia dar para ela de bom, ele dava, do melhor. Ele enchia ela de presentes, os presentes mais lindos, as joias mais caras, as roupas mais finas. Ele dava de tudo para ela, e sempre do melhor. Ele também amava a 3ª mulher dele. Ele gostava muito dela, e gostava de exibi-la pelo palácio, pelos reinados. Só que ele tinha medo de perder ela, porque ela era muito bela, muito bonita, e ele tinha medo de que ela a qualquer momento saísse da presença dele e fosse morar com outro rei. Ele também tinha uma 2ª mulher que amava ela demais. Essa 2ª era a confidente dele. Ele contava tudo para ela, ele se abria para ela, contava os segredos mais profundos da alma, problemas, adversidades, inquietações, conflitos internos. Ele contava tudo para ela, ele confiava nela. Porém, ele tinha uma primeira esposa, e essa esposa era uma parceira muito leal dele, estava sempre presente, sempre junto, em momentos de lutas, de adversidade. Ela nunca abandonou ele, sempre juntinho, sempre próximo, e fazendo com que o reinado dele permanecesse sempre assim, rico, próspero. Só que um dia esse rei, ele veio a ficar doente, ele adoeceu, e ele fez uma pergunta para si mesmo: ora, hoje eu tenho comigo 4 mulheres, 4 esposas, agora eu estou doente, com essa doença, carcomido por ela. Quando eu morrer, com quantas delas eu poderei contar? E ele chamou, em primeiro lugar, a 4ª esposa e perguntou para ela, e disse para ela: eu te amei tanto, eu te cobri de presentes, eu te dei do bom e do melhor para você, te dei das melhores joias que eu tinha no meu palácio, no meu reino, nas roupas, tudo do melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu estou doente agora, eu quero saber o seguinte: quando eu morrer, você é suficientemente capaz de morrer comigo para que eu não esteja sozinho? Aquela mulher, olhando para ele, disse:
De jeito nenhum. E saiu do quarto sem sequer olhar para trás. E a resposta daquela mulher feriu o coração daquele rei, ele triste, chateado com a resposta. E aí ele chamou a terceira esposa, tristemente, e disse para ela: eu também te amei tanto a vida inteira. Eu te dei presentes, eu tive sempre presente na tua vida, eu sempre considerei e respeitei você. Deixa eu te perguntar, quando eu morrer, você é capaz de morrer comigo para que eu não morra sozinho? A resposta dela foi: de jeito nenhum. E saiu correndo, desesperado, dizendo: quando você morrer, eu vou me casar com outro. E a resposta daquela mulher também entrou no coração do rei como uma espada. Ele entristecido, carcomido com aquela doença, com aquelas decepções da vida dele, com pessoas que ele se dedicou tanto, que ele se deu tanto. E a segunda mulher ele mandou chamar, perguntou para ela, dizendo: eu sempre recorri a você em momentos oportunos, sempre contei tudo, os assuntos mais confidenciais do reino, pessoal meu, as minhas dores, as minhas inquietações. Eu confiei sempre em você, sempre estive do teu lado. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando eu morrer, você é capaz de vir comigo para que eu não fique sozinho? Ela disse: de maneira nenhuma, sinto muito, mas desta vez eu não posso fazer o que você me pede, respondeu a segunda esposa. E saiu correndo dizendo: o máximo que eu posso fazer é te enterrar. Aquela resposta, como uma flecha, adentrou o coração do rei. E o rei, angustiado, começou a chorar, triste, amargurado, quando de repente ele ouve uma voz no fim do corredor, alguém dizendo: eu morrerei contigo, meu rei. Era a voz da primeira esposa, que estava ali, tão magrinha, tão malnutrida, tão sofrida, com o coração partido. O rei falou: poxa vida, se eu tivesse pensado melhor, na verdade eu deveria ter cuidado melhor de você enquanto eu ainda podia. E o coração do rei, angustiado, triste, porque toda a vida dele, ele cuidou e deu atenção para pessoas que no momento, na virada da história dele, deixou ele na mão. Na verdade, todos nós, eu e você, todos nós, temos, figuradamente falando, 4 esposas. Todos nós temos isso no nosso coração. A quarta esposa é o nosso corpo, que a gente se dá por ele, as melhores roupas, os melhores colar, brinco, os melhores calçados. A gente trabalha de dia e de noite para alimentá-lo, a melhor comida, o melhor que a gente tem, a gente se dá o máximo. A maior atenção nossa é voltada para essa esposa. E apesar de todos os esforços que nós fazemos para manter ele saudável e bonito, ele nos deixará quando nós morrermos. Terceira esposa são as nossas posses, as nossas propriedades, as nossas riquezas. Quando nós morrermos, tudo isso vai para o outro. Tudo vai ficar para o outro. A segunda esposa é a nossa família, que por mais que nós amamos, por mais que nós desejamos e respeitamos, o máximo que ela poderá fazer é enterrar a gente. A primeira esposa é a nossa alma, que na verdade muitas das vezes nós deixamos de lado por perseguirmos durante toda a nossa vida as riquezas, o poder, os prazeres, o ego. E apesar de tudo, a nossa alma é a única coisa que sempre irá conosco, não importando para onde formos. Portanto, cultive, fortaleça e preserve a tua alma. Quando eu olho para esse texto, nós acabamos de ler, às vezes eu fico pensando que durante muito tempo na minha vida, eu não soube valorizar o lugar, eu não soube valorizar o tempo, e eu também não soube por muito tempo valorizar as pessoas que me cercaram. Por muito tempo na minha vida, eu acredito que essa é uma história bem parecida, muito tempo na história da minha vida eu não soube valorizar o lugar,
o tempo, e nem as pessoas que me cercaram, e nem as oportunidades que foram me dadas. Durante muito tempo na minha vida, eu fiquei me rastejando, procurando, com a resposta debaixo do meu nariz, e perguntando quando que Deus vai fazer, quando é que Deus vai me ajudar, e a resposta estava debaixo do meu nariz, eu não conseguia ver. E às vezes, para a gente acordar, para a gente enxergar algo na vida da gente, uma resposta que muitas das vezes está debaixo do nosso nariz, é preciso a gente levar um choque. Preciso de levar um susto. Preciso da gente levar... Às vezes, muitas das vezes é necessário de um trauma na vida da pessoa, para ver se ela desperta. Às vezes eu tenho orado a Deus, falar para Deus, Deus, dá sonho para o teu povo, dá visão, se for necessário, dá até pesadelo, mas acorda, mostra para o teu filho, para a tua filha, que a resposta não está lá, a resposta está aqui, está pertinho, a resposta é vizinha, ela mora ao lado. E às vezes é necessário um choque na vida da pessoa. Conheço gente que enquanto ela não foi para lá dentro do Carandiru, isso ela falou para mim, enquanto ela não foi lá viver pelo menos 2 anos ali dentro, enquanto ela não foi lá e passou 2 anos lá dentro, ela disse, olha, eu não sabia o que era ser livre, eu não sabia o que era liberdade, agora eu sei, e sei valorizar a liberdade que foi me dada, o tempo que foi me dado. O texto que a gente acabou de ler, esse, do livro do Gênesis, capítulo 28, a partir de todo um contexto que segue-se agora a vida do Jacó. Jacó, que é conhecido como enganador, usurpador, etc. Jacó, ele acaba de sair da casa do pai dele, acaba de sair da casa do seu pai. Só que antes dele sair da casa do pai dele, o seu pai mandou chamar e colocou a mão dele na cabeça do Jacó. O pai de família sabia o que era isso. O pai de família naquela época sabia o valor que tinha isso. Chamou Jacó e disse, o Senhor te abençoe. Pai de família, que era o pai de Jacó, que era Isaac, mandou chamar ele e disse, e abençoou ele e disse, não tomes mulher dos cananeus, mas vá até Arã e pegue uma das filhas do seu tio Labão e case-se com ela. E ele disse assim, no versículo de número 3, do capítulo 28, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão sobre os povos, e te dê uma bênção, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente, para que em herança possuas a terra de tua peregrinação, que o Deus prometeu a Abraão. Jacó saiu da casa do pai, só que antes passou pela presença dele, foi abençoado pelo pai. Agora Jacó saiu de casa rumo ao deserto, e no meio do deserto não deu tempo de chegar na casa do Labão. O sol se foi, a noite veio, deserto à noite, de dia é muito quente e à noite é muito frio. Jacó se ajeitou, talvez com algum tipo de bolsa, pegou talvez algum agasalho, se cobriu. Só que ele antes preparou um lugar para ele e preparou uma pedra como travesseiro. Deitou na pedra, deitou no chão e colocou o travesseiro como pedra. E diz a Bíblia que quando ele deitou, ele dormiu, e diz a Bíblia que ele teve um sonho. E o sonho que Jacó teve, diz a Bíblia, que havia uma escada que dava do chão até o céu. Que visão! Uma escada que dava do chão até o céu. E naquela escada, não era uma escada comum, uma escada de subir em parede, era uma escadaria, tipo de uma catedral, uma igreja grande. E aquela escada, diz a Bíblia, que nela, ele viu o Senhor lá em cima, no topo da escada.
Existe uma versão, que é a versão NVI, que diz que ele viu Deus do lado dele. E ele viu também nessa escadaria, anjos subindo e descendo. Subindo e descendo. E aí Jacó viu Deus em sonho, e Deus falou para Jacó: Jacó, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai, Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Esta terra em que você está deitado, eu te darei. Eu te darei ela como semente. Deus fez uma promessa para Jacó. Jacó está em sonho. Está sonhando, está vendo Deus, está ouvindo Deus, está dormindo. E aí quando ele acorda assustado. Ele diz: este lugar é de dar medo. Este lugar é de dar arrepio na gente. Porque Deus estava aqui e eu não via, eu não sabia. Deus estava aqui e eu não percebia que Ele estava aqui. E aí Jacó levanta, talvez arruma sua bolsa, suas trouxas. Só que antes ele pega a pedra que ele dormiu como travesseiro, colocou como travesseiro e coloca ela de pé. E diz aqui agora não se chama mais Luz, agora se chama Betel aqui. Ele teve a audácia de mudar o nome do lugar. Ele diz: agora aqui não é mais Luz, agora aqui se chama Betel. O nome desse lugar se chama Betel, casa de Deus. Eu vi Deus aqui nesse lugar. E aí ele levantou aquela pedra, colocou ela de pé, inclinada para cima. Isso era costume da época, era a cultura deles. Ele disse: aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Pegou o óleo, o azeite, que também era costume deles da época, e deitou sobre aquela peça de pedra. Derramou óleo sobre aquela pedra e disse: aqui é a casa de Deus. E ele falou para Deus: Deus, vem cá, vamos fazer um trato. Quero fazer um voto contigo, Senhor. E o voto é o seguinte: se o Senhor fazer com que eu caminhe toda essa caminhada, essa viagem minha bem, se o Senhor fazer com que eu chegue sã e salvo lá na terra de Labão, meu tio, se o Senhor cuidar de mim na minha viagem, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor cuidar de mim, me proteger, etc., e fazer prosperar os meus caminhos, eu te darei o dízimo. E tem uma coisa, aqui eu te dou essa pedra como casa do Senhor, pode morar aqui. E tem uma coisa, tu serás meu Deus. O Senhor cuida de mim, o Senhor me dá roupa para vestir, comida, água, e tu serás o meu Deus. E aí diz a Bíblia que Jacó faz esse trato com Deus, e ele diz para Deus: na medida que o Senhor for me prosperando, eu vou te dando dízimo. Abençoado. Eu preciso te dizer algumas coisas aqui nessa noite. Primeira coisa que eu preciso dizer aqui: guarda no teu coração isso. Se você não sabe para onde vai, nenhum caminho te servirá. Se você não sabe para onde você vai, nenhum caminho te servirá. Esse homem aqui, esse Jacó, sabe o que quer. Ele sabe o que quer, ele sabe. Sabe o que quer e sabe para onde vai. Porém, os caminhos pelos quais ele escolheu para viver e levar a tua vida, para pisar, para caminhar na tua vida, levará ele ao fracasso, se ele não mudar. Os caminhos pelos quais Jacó escolheu para chegar onde quer, para alcançar os seus objetivos, os seus ideais, o levará ao fracasso, a não ser que ele mude, a não ser que ele pare logo, depressa com isso. Ele precisa de saber para onde ele vai. Ele sabe para onde vai, para a casa do tio dele, para a casa do Labão. Só que os caminhos pelos quais ele está escolhendo até chegar lá, e eu não estou falando do deserto, estou falando das escolhas dele, do dia a dia dele.
ele precisa de mudar. Porque Jacó não percebe que durante as decisões da vida dele, durante a caminhada que ele está escolhendo para construir o amanhã dele, as decisões que ele toma, ele não percebe que o rastro que ele está deixando para trás, no coração dos outros, é um rastro terrível e de morte. O rastro que ele está deixando para trás, para chegar onde ele quer, é um rastro horrível. Está deixando um monte de coração doente. O irmão dele está querendo matar ele, porque ele trapaceou. O pai dele foi enganado por ele, agiu como pai, mas o coração está pesado, porque não era isso que ele queria, não era nada disso. E Jacó é um oportunista. Jacó é um oportunista de mão cheia. Só que o rastro que ele deixa para trás é uma mãe que ajudou no processo, claro, mas que agora está com o coração magoado, sangrando, porque depois de tudo que aconteceu, o irmão está querendo matar e agora o filho está indo embora de casa. Tudo por causa do direito da primogenitura. Que direito é esse? Explico. Direito da primogenitura nada mais é do que, quando o pai de família morresse, o responsável agora pela casa, no lugar do pai, era o primogênito. Tudo que era do pai, agora era do filho. Todas as decisões da família tinham que passar pelo primogênito. Ele era honrado, isso era uma honra na época. Para você pode não significar nada, mas para aquela gente, o povo judeu, ser o primogênito, ter a bênção da primogenitura, isso daí era top de linha. Era tudo o que eles queriam. E aí Jacó aproveitou a oportunidade, porque Esaú não deu valor ao que ele tinha, e Jacó aproveitou. Porém, no entanto, todavia, contudo, como se não bastasse, Jacó está tomando as suas decisões, deixando um rastro para trás. Só que ele achava que o que ele estava fazendo não tinha nada de errado. O que ele estava fazendo, para ele, não tinha nada de errado. Está tudo bem. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, meu povo lá, está triste, mas eu estou tomando as minhas decisões. E eu preciso de agir. Eu fico imaginando o coração de Jacó. O coração de Jacó agora, no meio do deserto, no meio do nada, deitado com a cabeça numa pedra, um travesseiro de pedra, coração talvez pesado, mal conseguia dormir direito. Não sei, estou imaginando. Imagina um travesseiro de pedra. Dá para dormir bem? Humanamente falando, não. Fico imaginando o coração dele, que deixou alguém chateado com ele, procurando ele para matar, um pai entristecido, muito embora abençoou, mas o que ficou dentro de casa, aquele clima pesado, aquele clima terrível, e Jacó no meio do deserto, deitado com a cabeça num travesseiro de pedra. Quantas besteiras na vida ele fez, quantas oportunidades ele jogou fora para poder tomar uma decisão mais bonita, mais nobre, e só havia uma maneira de Deus falar com esse sujeito. Só havia um jeito de Deus falar com ele, era quando ele dormia. Porque o sujeito era tão adrenalizado, ele era tão agitado, corria tanto em busca de um ideal, em busca de uma conquista, em busca de algo, que ele não tinha tempo para ouvir Deus. Ele corria tanto, em busca de um direito, em busca de chegar lá, de conquista, de alcançar alguma coisa na vida dele, que ele não conseguia ouvir Deus. Aí Deus dizia, o único jeito de falar com esse sujeito é esperar ele parar, ele dormir. Enquanto ele não dormir, eu não consigo falar com ele. Eu estou tentando falar com ele faz tempo, eu preciso esperar ele parar. A hora que ele parar, aí eu falo com ele. Agora Jacó está no meio do deserto. Deus está querendo falar com Jacó, mas Jacó não consegue ouvir Deus. Jacó está agitado, tem que chegar. E está com a sua família, o povo todo atrás dele, a sua esposa atrás dele, e ele caminhando no deserto, levou a família para o meio do nada. E enquanto ele não para, Deus não fala com ele. Enquanto ele não parou para ouvir a voz de Deus, não teve tempo. Enquanto ele não para, não foi nem para ouvir a voz de Deus. Enquanto ele não para dormir, para descansar. Porque se Deus espera ele acordar, ele já levanta e vamos embora. Ele está no meio do deserto sozinho. Fazer uma correção aqui, né? Deixa eu fazer uma correção.
Jacó está no meio do deserto sozinho, está só, e sonhando. Deus fala com ele, é o único jeito. Dormiu e teve um sonho, como eu já disse. E havia sobre a vida de Jacó uma promessa. E a promessa sobre a vida de Jacó era a seguinte: Jacó, naquela visão da noite, do sonho que ele teve, eu estarei contigo. Jacó, nessa tua caminhada, a minha promessa para você é: eu estarei com você, não te deixarei, eu te protegerei, Jacó, nessa tua caminhada. Porém, Jacó, para um pouco. Enquanto Jacó não dorme, não deita a cabeça no travesseiro para Deus falar com ele, Deus não fala. Irmãos, os caminhos pelos quais nós estamos escolhendo para a nossa vida precisam de ser repensados. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você, nós, como igreja, como filhos de Deus, nós estamos debaixo de uma promessa. Uma promessa que eu já repeti ela tantas vezes aqui neste lugar, que é a mesma promessa para o Jacó: Jacó, eu não te deixarei, eu estarei junto contigo. Eu andarei em toda a sua trajetória até você chegar onde você quer. Eu estarei junto com você, fica tranquilo, essa é a minha promessa para você. Jacó, eu não te deixarei, eu estarei junto com você e te protegerei. Mas por favor, Jacó, para um pouco. Para um pouco, Jacó. E Jacó, depois do sonho, diz assim: esse lugar aqui é de dar medo. Esse lugar aqui é de dar temor na gente, porque Deus estava aqui e eu não sabia. Ei, deixa eu te dizer, Deus está aqui. Aleluia. Deus se faz presente aqui. Quantos de nós não temos percebido esse Deus que está aqui? Betel é casa de Deus. Deus se faz presente aqui. Aleluia. A gente corre tanto, irmão, e Deus não está lá. Deus está aqui, está pertinho da gente. Enquanto a gente não parar, Deus não fala. Enquanto a gente não se esvaziar de si mesmo. Quando a gente não disser: para, chega, para, não vou correr mais, chega. Deus fala, mas a gente não ouve. Deus está falando, mas a gente não consegue ouvir. Tem uma escada, uma escadaria inteira, e existem anjos subindo e descendo. Bíblia, Jesus disse: a partir de agora, vocês vão ver anjos subindo e descendo no meio de vós. Irmãos, existem anjos de Deus nesse lugar. O Espírito de Deus se faz presente. Ele está aqui. É só a gente deitar, sentar um pouquinho e parar, e a gente vai ver a glória de Deus. Para um pouco, irmão, porque Deus se faz presente. Seja nesse deserto que você está enfrentando, Deus se faz presente. Você pode estar passando no meio do deserto, deitado com a cabeça num travesseiro de pedra. Deus está no meio desse deserto junto com você. Ele diz: eu não te deixarei, Jacó. Eu estarei junto com você, não te abandonarei, eu te protegerei. Olha o texto que a gente acabou de ler: eu te protegerei toda a tua caminhada. Jacó se levanta um memorial a Deus, porque ele sabe que ele não pode esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Jacó levanta uma pedra e unge, por assim dizer, joga óleo sobre aquela pedra, porque ele não poderia esquecer nunca de que naquele lugar Deus falou com ele. Querido, Deus tem falado contigo, Deus tem falado com a gente, Deus tem se manifestado sobre a vida da gente, e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a gente não para, não drive. A gente se levanta cedo e corre, vai, e tem que trabalhar, pegar o ônibus, correr atrasado, está atrasado e vai, tem que bater o cartão e trabalha e sai para ganhar dinheiro. Alguém já dizia assim que a gente trabalha para comer, come para viver, vive para trabalhar e trabalha para viver, e vive, é uma roda viva, é o tempo inteiro isso. A gente precisa deixar de trabalhar para viver, para comer, para ter dinheiro, para viver um pouquinho mais para a gente e para Deus, irmão. E aí, a gente não pode esquecer que nós temos uma promessa de Deus: eu estarei contigo. Jacó sai da casa dos pais, está abençoado por Deus, ele é abençoado pelo Senhor. E Jacó não percebia que Deus estava naquele lugar. Ele percebeu depois que ele deitou e dormiu, e aí teve um sonho. Ele disse: Deus está nesse lugar. Eu não percebia. Sabe por que ele não percebia? Porque não sabia valorizar o tempo, não sabia valorizar o lugar onde ele estava e está agora.
Ele não sabia valorizar as oportunidades que Deus deu para ele, que foi posta diante dele. Ele não sabia valorizar as pessoas que estavam ao redor dele. E o desejo de chegar lá é tão grande que ele não consegue valorizar. E ele não consegue nem enxergar Deus. Deus estava ali, fazia tempo, desde quando ele estava acordado. Aquilo dali não é Betel só porque ele passou ali e viu Deus. Aquilo já é Betel porque Betel é todo lugar onde eu consigo ver Deus. Casa de Deus não é só aqui. Casa de Deus pode ser lá dentro da tua casa. Você pode ver Deus lá dentro. Aleluia. Alguém costuma dizer que se você tirar Deus do céu, ele deixa de ser céu, vira o inferno. Se você pegar Deus e colocar dentro do inferno, o inferno vira um céu. Porque o lugar onde Deus está é transformado pela presença dele. Tira Deus do teu casamento, vai virar um inferno. Tira Deus da tua vida conjugal, profissional, sentimental, emocional, vira um inferno. Agora pega Deus e coloca no meio do inferno. Meu irmão, a presença de Deus toma o lugar. As coisas mudam, sabe por quê? Porque a presença de Deus é poderosa. Deus tem poder para mudar a história. O sujeito não sabe valorizar o tempo, joga o tempo fora. Irmão, joga o tempo fora. Eu fico vendo essas coisas e fico imaginando comigo. Como é que a gente quer ser crente? Ver Deus subindo e descendo, Deus do lado, ouvir a voz de Deus, se eu não tenho tempo. A gente gasta horas e horas de frente dessa televisão, que é só o sangue de Jesus, é só besteira, é só perda de tempo. A internet é tanta porcaria, é tanto lixo. A gente não sabe administrar o tempo e assistir algo que é importante, que é fundamental, que vale a pena. A gente passa o dia inteiro, domingo inteiro, comendo, bebendo e assistindo televisão, jogando videogame ou entrando na internet. Aí o marido não tem tempo para a esposa, o marido não tem tempo para o filho para levar ele para brincar, a esposa não tem tempo para o marido para fazer um carinho, para dar um abraço, dar um beijo, o tempo inteiro. E não é só televisão, internet, é porque isso daí está tomando conta da vida da gente. E às vezes eu fico olhando eu mesmo. E às vezes, um dia desse eu estava lá e falei, não, para, chega, por hoje chega. A gente não consegue ler a Bíblia, fala a verdade, irmão. A gente não consegue ler um bom livro, e isso faz bem para a tua alma. Isso faz bem quando você se dedica a Deus, quando você para um pouquinho para Deus, para si mesmo, para a tua família, você consegue ver Deus e ouvir a voz de quem está esperando uma oportunidade para falar com você. Por que a gente vem para a igreja e não ouve a voz de Deus? Volta para casa igual. Por quê? Porque é o dia inteiro, é o tempo inteiro. A gente gasta tanto tempo com tanta porcaria e quer vir para a igreja sentir o poder de Deus. Cadê? Essa igreja é muito fria, eu vou embora. Tá bom. Eu quero o poder de Deus, eu quero ver milagre. É mesmo, irmão? Quer ver milagre? Irmão, a Bíblia diz que nós somos co-participantes desse negócio. Nós estamos juntos. Um anel de 2 dobras, né? Uma corda de 2, 3 dobras, ela aguenta mais. Se você não busca Deus, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. É consequência. Alguém já dizia, condição sine qua non. Se você não se chegar a Deus, Deus não se chega a você. Não. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores. A Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, perante a potente mão de Deus, a fim de que ao seu tempo Ele vos exalte. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí sim, eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, vamos pedir misericórdia para Deus, porque o que Deus tem reservado para a gente é grande, irmão. Deus quer mostrar aquilo que você ainda não viu. Jacó nunca viu aquilo, novidade. Jacó nunca presenciou aquilo na vida dele, e ele disse, eu vi Deus. Deus mora aqui. Irmãos, que Deus nos ajude a ver Deus lá dentro da nossa casa. Que Deus nos ajude a olhar um para o outro e ver Deus na vida dele. Que Deus nos ajude a enxergar uma escadaria e ver Deus no topo dela, dizendo, eu te abençoarei, eu sou contigo, eu não te deixarei. Que Deus venha abrir os nossos olhos, irmãos, porque se a gente não sabe o que a gente quer, nenhum caminho serve para a gente trilhar por ele. Eu preciso de saber o que eu quero e tomar uma atitude em cima daquilo que eu quero.
Eu não posso esperar o outro tomar uma atitude para mim tomar uma atitude. Eu preciso agir depressa, porque cada um dará conta de si mesmo. Você está esperando o teu marido, você está esperando a tua esposa, você está esperando alguém fazer alguma coisa para estar junto. É porque eu não gosto de andar sozinho. Meu irmão, coloca o pé na estrada, porque o que Deus tem para você é grande. Ainda que você passe pelo deserto, Deus tem coisa boa para você lá na frente, meu irmão. Glória a Deus. O que Deus tem para você é grande. Permita-me eu te dar um conselho nessa noite. Não espere ir para o meio do deserto, deitar tua cabeça num travesseiro de pedra, para depois você acordar e despertar para a vida, meu irmão. Procure dar valor ao tempo. Irmãos, alguém dizia que tempo é dinheiro. Eu digo que tempo é vida, e vida com Deus. O que Deus tem aqui para a gente é grande, é muita coisa, irmão. E a gente não sabe nada dessa coisa, disso daqui. A gente não sabe uma vírgula disso. A gente não tem tempo. E aí, deixa eu te dizer, permita-me eu te dizer, não espere ir para o meio do deserto, deitar a tua cabeça no teu travesseiro, para depois você dar valor ao que você tem. A tua família, a tua casa, os teus filhos, a igreja que você congrega, não importando onde você congrega, Deus está aqui, e você não viu? Você não conseguiu ver Deus hoje aqui nesse lugar, falando com a gente, Deus no começo do culto, irmão? A gente não tem força, a gente não consegue enxergar. Tem um ditado que diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quem tem juízo, obedece. Quem tem ouvido, ouve. Quem tem juízo, obedece, irmão. Sabe o que é verdade? Segundo lugar, o pior fracasso consiste no medo de fracassar. O pior fracasso da sua vida consiste no medo de fracassar. Quando você tem medo de fracassar, há uma grande possibilidade de que você realmente fracasse. Eu poderia abrir um parênteses e dizer: se você tem medo de fracassar, você já fracassou. A Bíblia diz em João, epístola que João escreve, ele diz que aquele que vive com medo, ele ainda não foi aperfeiçoado no amor, porque quem ama lança fora todo o medo. Ele joga fora, ele sabe em quem ele crê, ele sabe que Deus cuida dele no meio do deserto, no meio da bonança, não importa, Deus está cuidando dele, Deus não deixa ele, Deus não abandona ele. Você sabe por que nós estamos em oração aqui nessa igreja, irmão? Você sabe que tem gente que só acorda depois que está dentro do ventre de uma baleia, ou de um peixe que seja, só depois que ele vai para o ventre do peixe, que ele acorda e desperta: opa, agora eu vou. Tem gente que só desperta para a vida depois que os dois olhos dele foi furado, igual os olhos de Sansão. Sansão, enquanto os dois olhos dele não foi furado, literalmente, ele não despertou para a besteira que ele estava fazendo. Os caminhos que ele estava trilhando para a vida dele. Queridos, não espere os seus olhos serem furados. Não espere você parar dentro de uma baleia. Não espere você ir para um deserto, com um travesseiro de pedra, passar uma noite inteira no deserto. Desperta enquanto é tempo, porque o que Deus tem para você é grande, irmão. O medo de Jacó é tão grande que ele passa na frente. O medo de Jacó é tão grande que ele atropela. Tem um tempo para acontecer as coisas. Ele está atropelando, ele está passando na frente. Ele interfere nos processos pelo qual ele não deveria interferir. Você está entendendo? Jacó está com medo. Ele quer chegar, ele quer fugir, ele quer resolver a vida dele. E o medo dele é tão grande que ele interfere num processo que ele não deveria interferir. Ele toma frente, ele atropela, ele toma decisões. Tem gente que é tão terrível que pode cair fogo do céu, como aconteceu com Ló, mas não sai de jeito nenhum. Tem que mandar anjo para sair arrastando. E Deus está falando o tempo inteiro: sai de Sodoma, sai de Gomorra. E ele não sai. Aí desce fogo do céu, o anjo sai correndo, pega no colarinho dele, arrasta. Bora, rapaz, Deus não quer te perder, irmão. É tempo, irmão, porque o que está reservado para você é grande. Jacó corre até que Deus diz: para, Jacó, para, Jacó. Teve uma época na vida de Jacó, houve um momento na vida de Jacó que Deus teve que destroncar o nervo da perna dele para ele parar. Está em Gênesis capítulo 32, Deus destroncou o nervo da perna dele para ele parar, porque ele não queria parar, ele estava atropelando o processo.
Às vezes dá vontade, né? Jesus, na tua mão. Sabe por quê? Antes com a perna destroncada e manquinho e na presença de Deus, do que todo arrumadinho e longe dos caminhos de Deus, irmão. Antes todo manquinho com a perna destroncada, mas no centro da vontade de Deus, do que continuar do jeito que está. Por quê? Porque o que Deus tem reservado lá na frente é coisa boa, é coisa linda, irmão. Deus tem algo reservado para a gente. Mas esse medo do amanhã, que faz a gente brigar dentro de casa, a gente apontar o dedo e responder um mais alto que o outro, e gritar, e espernear, isso daí é sempre oposto àquilo que Deus tem reservado para a gente. E aí, Deus é obrigado a destroncar o nervo da perna do sujeito, sabe por quê? Porque ele está lutando com Deus para ser abençoado. Quero ser abençoado. Lá no capítulo 32. Quero ser abençoado, me abençoa. Me abençoe, o anjo. Me solta porque eu vou embora. Não, o dia está vindo, eu tenho que ir embora. Me solta e Jacó, eu quero a tua bênção. Me abençoa, me abençoa. E o que Deus quer não é abençoá-lo. Sabe por quê? Porque ele já está abençoado, irmão. Deixa eu te dizer, você já é abençoado por Deus. Você já tem a bênção de Deus sobre a tua vida. O Senhor já te abençoou. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Você já tem a bênção de Deus. Pode alguém te dizer, não, você não é abençoado porque a tua vida está assim. Você já tem a bênção de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Não precisa de ninguém dizer, você é abençoado, Deus te ama. Eu já sei disso porque está escrito na Bíblia. Eu sou abençoado por Deus. Sou filho de Deus, não abro mão disso. E o que Deus quer não é abençoar ele, porque já está abençoado. Ele é abençoado por Deus. Em primeiro lugar, o pai dele chamou ele e abençoou ele. Colocou a mão na cabeça dele e disse: o Senhor te abençoe. O Deus de Abraão faça você prosperar. Que a terra que você pisar seja tua. Que Deus ilumine o teu caminho. Em segundo lugar, no meio, na trajetória dele, do caminho dele, no deserto, o próprio Deus abençoou a vida dele. Disse: eu vou te abençoar, Jacó. Eu vou multiplicar os teus dias, a tua terra, os teus descendentes. Eu serei contigo, eu estarei junto com você. O Senhor já nos abençoou, irmão. Nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E o que é então que Deus quer de Jacó? Deus quer mudar o seu caráter, a sua personalidade, porque os caminhos que ele está escolhendo não são bons. Os caminhos pelos quais ele está querendo chegar lá não é aceitável. A Bíblia diz que Deus não usa de balança enganosa, irmão. Deus quer que Jacó mude a personalidade dele, o jeito dele ser. Deus quer que Jacó seja mais humano. Que quando ele pensar em ser beneficiado, ele lembre-se de que ele, ao tomar essa decisão de ser abençoado, não pode prejudicar o outro nesse processo. Não pode. Não pode. Não, de jeito nenhum. Eu não posso maltratar o outro para que eu chegue lá, para que eu alcance o meu ideal, a minha vida seja resolvida. Porque em nome de um sucesso, Jacó estava usando de engano. Deixa eu te dizer, terceiro lugar, não atropele os planos de Deus na sua vida. Guarda isso, irmão. Não atropele os processos de Deus sobre a tua vida. Para tudo tem um tempo determinado por Deus. É o que a gente sempre costuma ler em cima do púlpito. Eclesiastes capítulo de número 10. Deus tem um tempo para todas as coisas. Tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar. Tem tempo de abraçar, de deixar de abraçar. Tem tempo de fazer, de acontecer, de morrer, de viver. Tem tempo para tudo. Não coloque o carro na frente dos bois. Irmão, guarda isso que eu estou te dizendo, no nome de Jesus. Não, isso é uma expressão rural, né? É rural, do povo lá da roça. Não coloque o carro na frente dos bois, não dá certo. Não dê com os pés pelas mãos. Eu já percebi que existem pessoas que precisam dessas coisas. Pessoas que precisam disso. Precisa que todo dia Deus abençoe ele. Precisa que todo culto Deus fale. Assim diz o Senhor para ele. Todo culto, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, que Deus fala: eis que estou contigo, eu te abençoo. Precisa disso na vida dele. Ele não aprendeu ainda que ele é abençoado por Deus e ponto final, acabou. Deus já falou uma vez para mim, basta, está escrito. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. Tem gente que depende, me abençoa, me abençoa. E ele está brincando porque quer bênção. Bênção.
Todo culto precisa de alguma coisa assim, repetidas vezes. E no capítulo 29, no capítulo de número 29, Jacó chegou no lugar que ele queria, a princípio. Chegou na terra do Labão. Não precisava de nada daquilo. Não precisava de tanta briga, de tanta luta no meio do caminho. Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui é que o voto que Jacó fez, o voto de Jacó é ou foi um dos mais piores, um dos mais horríveis da Bíblia. Horrível esse voto que Jacó fez, porque nessa época costumava se fazer isso era cultura, era aceitável, até mesmo a Bíblia, ela ponderava isso, ela aceitava isso, e ela dizia, se fizermos um voto a Deus e tal, por isso que você vê muita gente fazendo voto para Deus. E olha o voto que Jacó faz. Primeiro, se tu fores comigo, se me deres, se me guardares, se me deres pão para comer, se me deres roupa para vestir, se eu voltar bem para a casa do meu pai, eu vou te dar um privilégio, Senhor. Tu serás o meu Deus, tá bom? Oh. Senhor, se tu cuidar de mim, se o Senhor me der roupa, me der comida, o Senhor vai ser o meu Deus. Oh. Se o Senhor me der alegria, prosperar minha vida, tu serás o meu Deus. E ó, se sinta privilegiado de ser o meu Deus. E tem uma coisa, na medida que o Senhor for me dando, me prosperando, eu vou te dando dízimo. Ó, beleza, hein? Se volta aí que você gostou. O Senhor me abençoa aqui e eu te ajudo lá. Dou dízimo, dou oferta. Se tu fizeres isso, tu serás o meu Deus. Se fizeres. Isso é horrível. Isso é horrível. À medida que o Senhor me abençoa, eu também estou dando dízimo. E dou oferta. Um voto nada mais é do que uma promessa. Um voto nada mais é do que um juramento. Eu prometo que se tu fizeres, eu faço. E Jesus disse, em Mateus capítulo de número 5, eu gostaria que você abrisse e eu já termino. Capítulo 5 de Mateus, versículo de número 34 em diante, diz assim: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater numa face direita, oferece também a outra. Jesus está dizendo, ó, antes era assim, antes era desse jeito, agora não. Jesus disse, é melhor que não faça nenhum voto, porém se fizer, cumpra com ele. Mas ele disse, é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. E o que Jacó faz é uma barganha com Deus. Se tu me deres, se o Senhor me abençoar, se o Senhor salvar, se o Senhor fazer com que eu volte de lá, abençoado, para a terra, para este lugar, tu serás meu Deus. Irmãos, o motivo pelos quais nos move a caminharmos na presença de Deus não é aquilo que Ele nos dá, e sim aquilo que Ele é. O motivo pelos quais, o que motiva o meu coração a ser servo de Deus, não é porque Ele vai me abençoar, porque afinal de contas eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado por Deus. Eu sei disso. Mas os motivos pelos quais eu caminho na presença de Deus, não é porque Deus vai abrir uma porta, Deus vai me dar pão para comer, comida para vestir, vai me levar com segurança, vai me proteger e me trazer de volta. Não é nada disso. O que motiva o meu coração a servir a Deus é aquilo que Ele é. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele faz parte do meu ser, da minha alma, Ele faz parte de mim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Obrigada. Eu queria fazer uma oração por você. Aliás, eu quero fazer uma oração por você. Fique sentado aí mesmo. Quero fazer uma oração por nós, como igreja.
Eu quero pedir a Deus nessa noite, em teu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai. Senhor, nós sabemos que não somos perfeitos, não é isso que a gente está dizendo. Não é nada disso. O que o Senhor queria de Jacó era mais humanidade. O que o Senhor queria de Jacó, que Jacó compreendesse, afinal de contas, quem era aquele com quem ele estava se relacionando. Que não era um Deus que abençoa para poder depois receber alguma coisa, porque a tua palavra diz, quem é que dá a ele para depois ser recompensado? Senhor, não é nada disso, tudo isso é lixo. Senhor, nós queremos te servir por aquilo que tu és, Deus. Senhor, se houver que mudar alguma coisa, muda, Pai. Se houver necessidade de tirar alguma coisa do meu coração, tira. Se houver necessidade de arrancar, arranca. Se houver necessidade de mudar, de transformar, tira todo vestígio, tudo aquilo que está impedindo a gente caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a te servir por aquilo que tu és. Tu és o nosso parceiro, o nosso amigo. O Senhor já nos abençoou. Somos abençoados pelo Senhor. E debaixo da tua bênção, nós caminhamos, Senhor. Oh Deus, nos ensina, Senhor, a parar um pouquinho. Nos ensina a matar o meu eu, a matar a nossa carne e olhar para ti, Senhor. Deus, fica conosco, assim eu oro e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Fique de pé, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade lá dentro dos teus palácios. Uma salva de palmas mais uma vez para Jesus. Deus te abençoe. Cumprimento seu irmão da paz. Senhor meu Deus. Mas não, bem prazo. Não, aqui não fala, não, consegui. Chamou, peraí que eu vou tentar de novo. Mas, Senhor, desculpa, meu irmão. Eu tô com ele, que eu esqueci a toma. Como é que você tá? Tudo bem? Forte, tá? Dando glória a Deus? Vai embora lá, conversar um pouquinho. As águas do rio, então subirei.
Aí eu comecei a fazer você lá no internacional, perdi meu celular. Perdi Eu não puxo o meu. É pra mim. Aí, vamos lá, tava no nome dela, no celular, vou enviar no Chile, consegui. Ô Marquitão, tudo bem, meu irmão? Firme e forte? Então, eu ia ligar, mas aí o cara falou, eu perdi pro cara, você me leva em casa? São 2 amigos que eu vou. Não era mais do que justo, né? Porque o cara pegou meu carro, vai assim, tá com meu carro. Não pra mim não, você deixa no dia de manhã. No outro dia me deixa pra mim. Agora eu paro nesse carro. Olha, eu sei que é mas era de esquerda, nossa. Tô dependendo do outro. Ligo pra ele, ligo pro teu irmão, ligo pra tu, mas um pouquinho, né? É verdade. Ele já tem me ajudado. Eu sempre tenho que mandar um recado para as meninas de amanhã. Elas aqui no pessoal da família. Mas é assim. Peraí, é. Então, Jé. Não, eu tava mexendo no som lá, eu falei, aí eu cheguei tarde no show que era com isso. Falei, Ronaldo, hoje eu vou lá. Hoje eu vou lá. No dia de semana eu ia com você, eu falei, meu, eu não quero saber. Aí eu tomei um banho, ficava cansado, mas cansado. Aí eu falei, eu vou tomar um banho e vou lá. Tomei um banho, falei, nega, fica aí, cuida das coisas que eu vou lá. Faz tempo que mas a grande maioria dificuldades, mas eu creio que quem quiser o sempre a gente reservado. na verdade, eu vim aqui, a gente é sempre assim, né? A gente parece que só vai atrás das pessoas como a gente tá precisando. É uma coisa feia. É o seguinte, vai ter uma campanha no Egito. Pra ser sincero, eu só conheço 3 pessoas, a qual eu já vi pregando. O pregador conhece muito. Nossa, mas e aí? Né? Eu também vou pregar. Preciso ver como é que eu vou anunciar para trazer uma mensagem. Então eu tenho esse medo. Então eu faço isso. Aí eu corri para um, corri para outro. Nossa, tem compromisso. Eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Aí dou um aperto. Eu assinei um documento, uma mãozinha. Aí eu falei, cara, minha mãe, vou lá. Isso faz um tempo que eu fiquei aqui falando. E o tempo foi passando, eu comecei a conclusão. Está em cima, quarta-feira, dia 18. Quarta-feira, dia 18. Agora. Eu tomo uma água aqui, peraí. Não, problema, não é questão de só. É o carro, né? Alguém leva, eu vi isso. Nossa, a gente pulou tanto, bate ali. Porque eu saí da sua casa e já fui lá levar. Aí nosso sonho queria, né? Comprar almoção não foi porque... Não, só tem o telefone na casa. Ó, anota tudo aí, sabe por quê? Tem um pessoal da sua igreja que me ligou, da sua igreja a outros lugares, né? É a extensão da sua igreja. Já tá vendo isso?
Amanhã, no máximo, Que não seja minha força, Senhor, mas seja tuas mãos que foram feridas na cruz do Calvário. Toca agora, Senhor, nos ombros do teu filho, nos braços, tirando essa enfermidade, toda na vida, toda opressão. O sangue de Jesus te repreenda, vai sair dos ombros dele, toda repreensão maligna, vai saindo. Senhor, se alguém andou vencendo, lutando pelas costas, a tua palavra fala que contra Israel não há encantamento. Em Deus, nome, Senhor, eu repreendo agora toda investida do inimigo, sangue, todo movimento pelas costas, sangue, em nome de Jesus. Não adianta não, Satanás, aguentar minha garganta não. O sangue de Jesus te repreenda, vai saindo todo mal, toda opressão, toda inveja, todos os olhos. Ah, Senhor, teu amigo coronoso, ele pensa que ele não vai, ele já está, porque grande é o Senhor sobre a vida dele, toma a direção da vida dele em tuas mãos, Pai, cobre com teu sangue, na tua graça, teu poder, é que esse juízo não hoje, mas com sucesso. Já chega em casa. viu? Eu já falei com ele pra gente vir aqui. Tira aí, pai, um pouquinho. Tira aí que eu tô olhando aqui. Olha aí. Aí é bem molhado. Deixa eu deixar não. A gente cheira, Fica quietinho. Já a gente tira. Eu já marquei com ele, a gente tá bem conhece. Ele tá ajudando a igreja também. Eu preciso. Chegou ele nas provas. mas era cristão, Pega só palavra. olho de chave. E essa chave tem a ver com nada. Ele vai final, provavelmente Mas eu vou fazer. Você desce daí. e esse é o olho de chave. Apesar que é o seguinte, você era bonito, ele. Ai, amor, é lindo. Só. Mas você não tá aí. Mas tá muito bonito. Eu acho que